ele manda preparar o centro cirúrgico e aí ela vai para o centro cirúrgico e ali, né? E ali é o que o samurai, né, diz que impactou ele para mulheres, mas eu acredito que a mulher, ela tem o poder de curar a sua casa. Uma mulher curada, ela cura seus filhos. Uma mulher curada, ela cura seu lar. Uma mulher curada, ela cura o seu marido. Você vai escrever um livro. Esse livro vai chegar em muitas nações, assim diz o Senhor. Eu sou Rafaela Almeida, Eu sou o José Afonso Samurai e a gente está começando mais um de De Frente frente com com o Samurai. Samurai. E hoje o De Frente com o Samurai tá especial aqui com a minha amiga parceira e parceira também da Survey, Rafaela Almeida, inclusive a autora deste livro aqui, maravilhoso, advogada, né? Inclusive com vários escritórios, ela vai falar um pouquinho, inclusive, pra gente sobre isso. Mas, cara, hoje o que eu gostaria de saber muito é a história desse livro, né? Inclusive, o livro que eu já ganhei já faz algum tempo, né? Ó, dia 18/5/24. Estamos gravando aqui no começo de 25, então fazem alguns meses, né? Que a gente tá na história desse livro. E, cara, esse livro foi um marco na vida da Rafa. Inclusive, a gente vai contar aqui, né? Estamos fazendo aí todo a Cervei tá acompanhando ela em toda essa carreira, essa virada que tá fazendo. Ela vai contar um pouquinho disso e vai falar um pouquinho do livro também. Rafa, se apresenta pra galera aí. Rafaela Almeida, também conhecido como Rafa, né? Eu chamo ela de Rafa, é Rafa intimidade, para né? os mais íntimos. Mais íntimos, né? É isso. Eu falei pra ela que tem a Rafa e a Rafaela, né? A Rafaela é a doutora, mas assim, né? Mas a Rafa é gente boa demais, né? A Rafa, doutora obrigado, né? também é. A doutora também é, né? A doutora que salva a gente das coisas. Isso é muito bom, ó. Cara, inclusive, né? Obrigado pelo livro, obrigado pela sua amizade aí também. E se apresenta pro pessoal, Rafa. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui falando com você, com o seu time e para aqueles que vão, né, nos ouvir. Não sei que momento que você vai, né, ver essa live, mas eu espero que seja de grande valia aí para você, que você possa tirar insights poderosos do que a gente vai, né, falar aqui. Bom, como o nosso querido Samurai disse, eu sou Rafaela Almeida, sou advogada, sou palestrante, né? Estou neste momento de palestrante, estou advogada, estou escritora também, né? Exatamente. E este livro foi lançado em novembro de 23, então nós já completamos um ano, né, do Um livro. ano. Um É ano e 3 meses, é um isso? ano, um pouquinho mais de um ano. Ele foi lançado, né, em São Paulo. Tive o privilégio de fazer o lançamento para mais de 200 pessoas e Caraca, que foi legal. maravilhoso, né? Nós contratamos à época uma equipe que me ajudou bastante, inclusive a equipe do Pablo Marçal na época, e ele esteve lá também prestigiando o evento e foi muito bacana mesmo, né? Legal, cara. E, né, só depois disso, só sucesso, as portas se abriram, graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade das palestras, que era uma coisa que eu gostava bastante, né, de estar posicionada a falar, estar realmente, né, nos palcos aí. E eu sempre fui muito falante, desde a época de colégio, né, Caraca. na época de apresentar trabalhos e tudo mais, eu sempre gostei bastante. E sempre me vi, então, nos palcos, né, e aí surgiu, a partir do livro, as oportunidades, né, das palestras. E surgiu naturalmente, né, E surgiu Rafa? naturalmente, Samurai, foi assim, falo que são portas abertas por Deus, né. Nós profetizamos da mesma fé, então te peço permissão Claro, também para falar aqui, né, do nosso Deus, né, e claro. que o nosso público também entenda a necessidade, né, que temos de falar dele. Exatamente. Inclusive, falando sobre isso, queria que você contasse um pouquinho que você, inclusive, recebeu uma promessa sobre o seu livro que um cantor fez pra você num treinamento. Acho que você tem até o vídeo que você me mostrou, depois você permitiu, eu peço pra produção colocar um pedacinho. Conta pra mim como é que foi isso aí. Você já tinha lançado o livro, na verdade, né? Sim, eu já tinha lançado o livro e nós estávamos, né, num treinamento numa escola de negócios, né, em Campinas, que a gente faz treinamentos empresariais. Era um treinamento totalmente empresarial. Não tinha nada a É, ver com isso aqui do livro, né? não, não tinha nada a ver com o livro. A gente até está em viés, né, para deixar o livro também nessa escola de negócios, né?
para que possa ser vendido por lá também. E graças a Deus a procura tá bacana, então a gente está Legal. buscando parceiros também para deixar em pontos de venda, pontos estratégicos, né, para que o maior número de pessoas tenham acesso ao livro. Inclusive, galera, ó, na descrição vai ter aí os contatos da produção, contato da Rafa também. Se precisar, ou deixa aqui nos comentários também. Se você tiver esse interesse também, a gente faz essa ponte com a Rafa, tá? Excelente. E aí, então, o Samurai estava nesse treinamento e aí teve um convidado especial, né? Porque a gente estava lá em vários empresários. E aí teve um convidado especial, o Marcos Freire, né? Um profeta aí, né? Das nações, um profeta de Deus. E ele foi convidado para estar lá conosco para contar um pouquinho do projeto dele, um projeto lindo, né? Projeto Baluarte, que resgata crianças da Guerra do Congo, assim, né, Caraca, que bacana, não sabia. sensacional, assim, realmente um enviado mesmo, porque ele vai lá e literalmente compra a vida daquelas crianças, então é tremendo o que ele faz. E aí ele estava lá, contou um pouco para os empresários, né, até para motivar esses empresários a contribuir com a vida dessas crianças, e eu estava lá, né, como uma empresária, buscando conhecimento, e eu não conhecia, confesso que não conhecia o trabalho dele, né, então eu estava ali, e no momento, a trainee falou, né, para ele, né, se ele não daria uma palhinha para nós. E aí eu falei: "Uai, palhinha, né, não conhecia", aí ele começou a cantar. Que E legal. aí na hora que ele começou a cantar, eu lembrei da música, que eu já havia ouvido aquela música. E é tão importante, né, quando a gente vê que às vezes a gente dá muito foco para o mensageiro, e mais importante que o mensageiro é a mensagem. E no Exato. caso dele, eu acho que isso é muito bacana, porque a mensagem chegou, eu conhecia a música, mas não conhecia ele. E naquele momento ali, aquele ambiente, né, também de outros cristãos, também, independente da questão religiosa, né, mas estávamos ali profetizando da mesma fé, e no louvor que ele ministrou sobre as nossas vidas, ali, né, de olhos fechados, eu estava louvando ao Senhor, e ele chegou e colocou a mão sobre o meu ombro, e ali ele me trouxe, então, a profecia que você disse. Claro, pode pedir para a sua produção, né, Vamos, mostrar, sim. vamos, vamos dar um pause aqui, produção. Roda aí pra galera ver aí o que que ele falou. As nações te esperam. Você vai escrever um livro. Esse livro vai chegar em muitas nações, assim diz o Senhor. Esse projeto não é da sua cabeça. Pode colocar o playback e aumentar. É um projeto do Espírito. E o livro será lido e transformará pessoas, assim diz o Senhor. Vai às nações, porque a tua oração já chegou lá. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Cara, forte, hein, Rafa? Pois Forte. é. Estava assistindo aqui também junto. E é isso, né? Um projeto que vai para as nações, né? Amém, assim diz o Senhor. E é engraçado, galera, a gente falar um pouquinho sobre isso, porque assim, tá? Só contando aí um pouquinho que como tudo isso aconteceu e até porque a gente tá aqui também e tudo mais, né? Porque na verdade verdadeira, estávamos eu e Rafaela lançando um projeto para advogados. Porém, desde o dia 18/5/2024, essa mulher só me fala desse livro e toda hora vem queimando isso. E aí, por que que eu fiz questão da gente rodar e falar sobre essa profecia e tudo mais? Porque quando a gente estava vindo para fazer o planejamento estratégico desse ano, e o foco nosso era, inclusive, o outro projeto, tanto no começo, né? A gente teve essa incomodação, depois no meio, e no final foi isso. E aí eu lembrei da promessa, coloquei para ela, e aí a gente viu. Cara, não tem jeito. Quando o Espírito Santo fala, né? E graças a Deus ela é uma serva obediente, apesar do medo, né? Que todo mundo tem. Que é Ela tem, natural, eu né? tenho, né? Também. Inclusive foi o mesmo dia que eu decidi virar survey, justamente, né? Christian Launch aqui, né? Pra gente lançar projetos cristãos, né? Então não é à toa que a gente tá aqui nesse fluxo. Estamos nós dois caminhando sobre palavras, né?
Mas é um desafio, é algo que dá um frio na barriga, né, Rafa? Com certeza. Tudo que é Naturalmente novo já era um assusta, né? sucesso. É, lógico. Assusta muito e ainda mais com a responsabilidade, né? Porque uma coisa é quando o projeto é teu. Outra coisa é quando o projeto não é teu e você tem que tocar esse projeto, né? Então é uma responsabilidade, né? Então, para quem é cristão e acredita nisso, né? E não é sobre acreditar, é sobre viver, né? É, a gente sabe que é um grande desafio, né? Então, eu tenho certeza absoluta que isso daqui vai curar pessoas como já tem sido curado, e tanto é que o livro nunca foi feito algo tão forçado nesse sentido. O livro sempre aconteceu, a tua história sempre aconteceu. Só que a galera deve estar curiosa também qual que é a história desse livro, e você vai trazer um spoiler aqui também, né? Rafa, eu queria que você contasse pra galera, que inclusive é a inspiração do teu livro, a história do teu nascimento, cara, que assim, eu acho que é inspirador, na verdade. E você tem muita coragem também, porque eu sei que há os desafios familiares, como eu tenho meus desafios familiares com a minha família. Mas quando a gente tá sobre a palavra, né, sobre a honra de Deus, acho que nada é superior a ele, né? Até porque nós somos dele, é para ele, por ele. Mas conta pra galera que é a narrativa central do livro e que depois desenrola em outras coisas. Inclusive, se você tiver esse livro, com certeza vai curar. Inclusive, queria te agradecer a oração que você fez pra mim. Não tive nenhuma dor desde aquele dia, sabia? Amém. Mesmo sem remédio. Isso é um paralelo aí, depois a gente conta outra hora. Mas, Sim. Rafa, conta pra galera aí como que foi essa tua. Como é que você veio nesse mundo, cara? Sim. Antes até me permita da gente entrar nesse assunto, Claro. Samurai, eu só quero fazer um fechamento aqui da questão da profecia do Marcos Freire, Legal. em relação a ter o livro escrito, tá? Uhum. A gente tem que tomar cuidado, né, com os falsos profetas, mas tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que você tem certeza que veio do trono do Senhor para sua vida. E assim foi essa ministração que aconteceu naquele momento, que a gente estava ali junto com os empresários, aquele ambiente foi tomado pelo poder do Espírito Santo, foi incrível, a gente se sentiu ali renovados, né? Houve um refrigério daquele lugar. E aí eu quero trazer que na hora que ele E no dia terminou, que a gente viu aqui também foi um mover também quando a gente virou, né? Lembra? Tava foi os bom, meninos aqui né? também, foi bom. E então, eu acho que é sobre isso, né? Porque a igreja do Senhor somos nós, aonde estamos, temos esse poder de representar a igreja do Senhor. E aí, naquele momento, né, que a gente estava ali junto com os empresários e ele trouxe aquela ministração, da hora que ele acabou, eu agradeci, porque sim, não tinha como, né, em meio àquele tanto de empresários que estava na sala, ele, né, vir falar comigo sem me conhecer também do mesmo jeito que eu não conhecia. Até porque o livro ele estava numa fase, está ainda numa fase de pouca publicidade, então não teria como ele conhecer e tudo mais. E o que eu trouxe para ele, a hora que ele terminou a ministração, foi o seguinte: Marcos, o que você não sabia é que o livro já está escrito. Então, realmente, você vê que não tinha como não ser, porque O uh, cara não sabia de não nada. sabia de nada e o livro já estava escrito. Ele não disse que eu iria escrever, né? Esse livro já estava pronto, já estava em mãos. Tanto é que eu imediatamente meu esposo desceu até o estacionamento, pegou o livro que estava no carro, a gente estava com uma caixa, né, recebida dos livros e a gente pegou e entregou ele um livro para presenteá-lo e agradecer, né, por essa unção, por ser esse profeta do Senhor e poder ser usado, né, para abençoar tantas vidas. E aí, Inclusive, depois, produção, depois chama o Renato lá pra ele dar um oizinho aqui pra galera conhecer o Renato aqui. Tem a pimentinha, mas tem o sal também. É o sal e a pimenta, galera. Não esquece, não. é isso, né? A gente se complementa também enquanto casal. Ele também faz parte dessa história, né? Eu falo para ele que o Senhor, ele nas nossas vidas, ele tem anjos. Todos nós temos alguém que foi um anjo nas nossas vidas. E assim o Renato foi para mim também. Bom, mas dando início então à história, né, um spoiler aí deste livro, dessa história, eu quero dizer para vocês que realmente eu tive que ter muita coragem, mas eu entendi que muitas vezes essa coragem ela não vem da gente,
né? Deus nos capacita para trazer, né, o que eu trouxe ali da minha vida e também expondo algumas pessoas da minha família. Obviamente que eu expus com muito respeito, eu expus com muito amor, né? Eu E é não recente isso, né? É recente porque Aceitar a história a também, né? virada de chave é recente, né? Como que a gente vira chaves, né? Fazendo a releitura, olhando diferente para aquilo que a gente olhava, né? De uma forma às vezes que não nos agrada. Então, eu falo que a minha vida toda, até fazer a virada de chave, até acontecer o livro, né, realmente foi uma virada de chave maravilhosa para a minha vida, porque todos aqui conhecem a história do patinho feio, né, que a gente via lá na escola, no Sim. pré, né, como que era a ideia do patinho feio, né, ele era diferente de todo o resto da família. E eu entendi que o patinho feio, ele tem a sua beleza. E foi nessa virada de chave que eu encontrei forças para escrever, para que mais pessoas sejam libertas, libertas do seu passado, né? Porque a cura, ela acontece de várias formas, né? Eu posso estar curando realmente fisicamente, mas eu posso estar curando emocionalmente. E nós, né, seres humanos, precisamos de muita cura emocional, muita cura espiritual, para que realmente a gente possa viver a essência daquilo que o nosso Criador tem para mim, tem para você, né, tem para vocês. Então isso é importante. E aí, então, o início É o início da sua vida, né? o O início início da da minha vida, história, né? como tudo começou, né? Como tudo foi gerado. Eu costumo dizer, Samurai, que essa história começou em fevereiro de 89. Eu cheguei, E Rafa, só fazendo uma antecipação pra pois galera não. ali, já prepara, pega o lencinho aí, pega o. E é lógico que é uma história de superação, mas é uma história bem impactante. A primeira vez que eu escutei, eu fiquei bem impactado, na verdade. Mas isso não é um romance, entendeu, gente? Isso é tipo, é a vida da Rafaela, entendeu? É importante. E aproveitando, se você também tem um projeto como a Rafa aqui e quer também fazer os seus lançamentos e tudo mais, não esqueça de entrar em contato com a Survey, tá? A Survey é a primeira lançadora cristã do Brasil e vai poder, da mesma forma que tá fazendo com a Rafa, alavancar o projeto dela, também vai poder alavancar a sua história e a gente conseguir levar o amor de Cristo mais longe, cada um, lógico, na sua particularidade, a Rafa trabalhando mais aqui na área de cura, né? Seja ela em todos os sentidos, como você falou, ou você no seu projeto, tá? Então, quero conversar com você, eu quero escutar a sua história. Então deixa o seu contato aqui nos comentários ou entra no site, a produção vai deixar aí também. Aproveitando o intervalo comercial, né, para dar essa antecipação, porque a história é boa, né, Rafa? É isso. Bom, então, eu costumo dizer que essa história começou lá em fevereiro de De 89. 80. Então, façam as contas. Hoje eu me encontro com 35 anos. E Vai eu fazer agora, né? já Já fiz em fez? outubro, Ah, fez em outubro. 35 anos. E aí, eu cheguei numa família onde já tinha ali o pai, a mãe, né, 2 filhas, uma de 11 e uma de 12 anos, minhas irmãs, né, por parte de mãe, vocês vão entender por quê. E aí essa família já estava montada, né, já estava ali o cenário completo, e não me cabia ali naquela família. A minha mãe, E quando infelizmente ela. Só para contextualizar o pessoal aqui. Quando ela chegou, não que ela chegou adotiva nem nada, quando ela literalmente chegou no mundo, né, Rafa? literalmente quando eu cheguei no mundo, não Quando a sua mãe tinha ficou grávida. não tinha espaço para mim naquela família, né. A minha mãe, infelizmente, teve um relacionamento extraconjugal, né, já casada, e deste relacionamento extraconjugal, ela ficou grávida. E ali, né, descobrindo a gravidez, eu falo porque sou mãe, né, eu tenho 3 filhos, eu tenho as gêmeas, as Marias, né, Maria Eugênia e a Maria Luísa, de 13 anos, e o José Renato, de 18 anos já, né. E a gente que é mãe, né, você mãe vai se identificar, mas quando a gente descobre uma gravidez, a gente né, fica muito feliz, né, se enche de felicidade, de gratidão, e cada mês que passa é um mês mais alegre, mais feliz, e descobertas vão acontecendo ali, né. Mas para minha mãe não foi bem assim, né. Quando ela descobriu a gravidez, ela entrou necessariamente em desespero. E por que que ela entrou em desespero, né? Descobriu então que estava grávida do relacionamento extraconjugal que ela tinha tido, que havia, né, acontecido ali.
E descobrindo essa gravidez na ânsia e no desespero, isso lá em 89, né, com muito medo de enfrentar a sociedade, os filhos, os irmãos, pai e mãe e inclusive, né, o seu marido, Sim. ela então resolve iniciar o aborto. E aí, ao tentar iniciar o aborto, primeiramente, né, ela pede às filhas, né, as minhas irmãs de 11 e 12 anos, já mocinhas, obviamente que elas não sabiam, né, que estavam fazendo isso, mas ela pede para elas subirem no ventre materno e pisotear o ventre materno. E E ela te contou infelizmente, isso? sim, isso eu falo assim, até as pessoas me perguntam, né, Rafa, mas como que você ficava sabendo disso? Isso era natural, isso era falado comigo ali vamos falar assim, no almoço de domingo, né? Ah, sua mãe não queria você foi, né, um acidente, foi a sua mãe tentou te abortar, né? Quem Então, falava isso pra você? Suas às irmãs? vezes, às Tia? vezes tios, né? Às vezes até vizinhos, tinha isso sim, sabe? Então, isso era E as amplamente. suas irmãs lembram disso ou não? Lembra, né? Elas já eram mocinhas, então elas Mas elas não viram. sabiam o que que era, mas Não, elas lembram das cenas. lembra das cenas. Ela lembra, a mãe deitava no chão e mandava a gente subir para pisar na barriga dela. Elas lembram. Você sabe quantos meses você tá? Nesse momento, ela estava bem no início da gravidez, né? Então, aí a cena da frente que eu vou comentar aqui, pelas contas, ela já estava de uns 2 meses, tá? Bom, na tentativa, então, desse aborto, ela infelizmente não consegue, né, fazer o aborto ali. E infelizmente para ela, né? Porque, né, felizmente estou aqui para contar essa história. Ela então, na época, o pessoal antigamente tinha muito essa questão da medicina muito caseira, né? Tudo se fazia chá da avó. Quem nunca tomou o chá da avó, não é assim? E aí ela resolve fazer uma substância caseira ali e tomar. E aí, no que ela toma essa substância, ela, ao invés de abortar, ela chega no hospital achando que iria abortar aos gritos, com muita dor. E aí, né, aquela coisa, em 89, poucos recursos financeiros, né? Também não deve ter É, falado no hospital, não deve ter dado falou, entrada e não não falou falou, em nada. nenhum momento falou. E aí o médico também, não sei se inconsequente ou também, né, tendo em vista que era uma família muito simples, ao invés de levar ela para fazer uma ultrassonografia, né, no ventre, entender ali o que que era a dor no abdômen e tal, ele manda preparar o centro cirúrgico e aí ela vai para o centro cirúrgico e ali, né, e ali é o que o samurai, né, diz que impactou ele. Esse médico, então, ele abre as 7 camadas do ventre materno e a hora É, que mas ele ele chegou a abre. abrir a bolsa ou não? Não, não. Com Só quanto as tempo você tava? camadas do ventre mesmo, né? E na hora que ele abre, ele se depara Um feto. com uma bolsa ali, né? Eu Ou não vou. você, né? Um É, feto não, você. se depara ali, né, com a formação de uma gestação. Eu acho que é essa a palavra, com a formação de uma gestação de aproximadamente 2 meses de gestação. Ah, era bem Era recente. bem recente. Era Inclusive, bem no início. a gente teve um caso meio polêmico agora do primo rico, né? Não sei com quantos meses estava, mas talvez você devia estar daquele tamaninho que ele expôs lá o feto, né? Pois é, eu acredito. Eu Eu não acredito. sei, produção, depois dá uma pesquisada aí com quanto tempo tava o feto aí o feto não, né? O filho do Thiago Negro pra gente, por favor. Bom, e aí ele, Então, né, tipo, aproximadamente são 2 para 3 meses ali, vai, vamos dizer. ela deveria estar ali com uma gestação de uns 2 meses, pelo que ela fala também, né? E ali, então, o médico resolve costurar todo o ventre e dizer a ela: você tá doida, né? Você tá grávida. E ali, né, ela realmente sabia que estava, mas como ali talvez fosse a última saída, e ali talvez acontecesse realmente o E que ela ela tava queria. anestesiada também, né? Ela acho que Exatamente. nem ficou sabendo, né? Senão ela falava, ah, Não, a termina de anestesia tirar. geralmente é hack, né, Ah, ela não tá. é total. Então é como se fosse ali o que ela tomou é similar, né, à anestesia que se toma da cesariana, né. Então é a mesma anestesia. Então ela estava consciente do que estava acontecendo, porque é basicamente uma altura para baixo que é anestesiado, né. E aí ela, né, eles Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento, o seu pai adotivo ou seu pai não sabia o disso. pai de O criação pai de criação não sabia. não Ou até sabia. expressamente, pelo que eu entendo da história, sabe? Até porque
Seu Pelo pai é vivo que. ainda, ou seu pai de criação? Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois é vivo. Mas você teve a oportunidade de conversar com ele? Isso. Sim. Legal. Depois você vai falar isso pra gente. Olha eu dando spoiler. Tá antecipando a conversa. Bom, e aí, então, esse médico costura o ventre materno e manda ela embora para casa. E isso também não foi na tua cidade, né? Que você é de Botelhos, na verdade. Na Isso foi verdade, em eu sou Poços? natural de Poços de Ah, Caldas, você é de Poços. só que eu fui criada na cidade de Botelhos, que é uma cidade vizinha, ali 40 minutos, no máximo uma hora de Poços. E aí, então, costura e manda embora para casa. Só que a minha Só que, mãe, tipo assim, imagina você costurar um negócio e a barriga vai começar a crescer. Como é que é que. esse é o ponto, né? E nem só isso, porque os meus pais, samurai, ambos trabalhadores rurais. Então, a minha mãe era aquela mulher que pegava no batente mesmo, entendeu? Panha de café, trabalhava mesmo duro, não era um trabalho fácil, né? Sempre foi muito, muito trabalhadora. E nessa época o seu pai de sangue de verdade sabia do rolê ou ainda não? Sabia, Já sabia sabia? sim. Sabia. E aí ela tentou manter então esse relacionamento até eu nascer, né? Até eu nascer. Então ela estava junto com, ficava, né, as pessoas falavam que ela ficava um pouco na casa, então vamos dizer aí desse relacionamento extraconjugal, que é meu pai biológico, né? E Mas ela também, trabalhava com ele? Era alguma coisa não, assim minha mãe do tipo? trabalhava na roça, nas panhas de café. Ela trabalhava realmente serviço braçal mesmo, E né? era outra cidade, né? Pelo que você me falou. Era em Botelhos e o relacionamento que ela teve foi em Poços, né? E aí, então, ela trabalhava Como é que bastante. tua mãe fica? Você... Eu acho o seguinte, né? A verdade, ela nos liberta. E é isso que eu sempre busco. Aqui não é sobre a ideia de expor ela, porque essa história também é minha, né? Essa história é minha. Então, eu não é sobre ela. Caraca, o quanto eu reprimi. Sim, sim, né? Isso me acompanhou até muito Muito tempo, legal isso aí que né? você falou agora, porque a gente não pensa às vezes, né, galera? E é verdade. A história também é sua. Exatamente. Mas eu acho que até pelo que. Da forma que você conta, aí você fala das tuas irmãs, você fala das tias. Eu acho que também era um papo meio que depois acho que ficou meio aberto. Isso é, todo mundo Sim, sabe, né, também, né? Que não sim, tem. né, eu fiquei sabendo que eu não era filha do meu pai de criação na casa de um coleguinha, entendeu? Então era tudo Todo muito mundo sabia. aberto e assim, ninguém tinha aquele cuidado, né? Eu falo que hoje a gente, qualquer coisa não pode, né? Como que chama? Que o pessoal fala lá na escola, esqueci o nome. Que o pessoal às vezes faz umas Bullying. brincadeiras, bullying, né? Eu falo que na minha época, se fosse falar em bullying, tava Nossa, lá perdido, mesmo. porque, né, Você chegava. viu aí, produção? Vocês viram? Quase 3 meses? Então deve ser mais ou menos aquele esquema Então, lá. exatamente. E aí, assim, pegando o gancho, né, do que aconteceu com o Thiago Nigro, se você for pensar, né, quantas mãezinhas, por muito menos, perdem os seus filhos. E eu estou aqui, mesmo a minha mãe tendo o ventre aberto, costurado, né, poderia ter tido inúmeras infecções. E eu só posso crer uma coisa, que o Senhor quis muito a minha vida. Amém. Que ele me desejou muito. E a palavra do Senhor, quando ele fala que nos conhecia É que, antes tipo assim, é a mesmo. sua vida, sabe? Você contando. A gente escutando de fora é muito impactante, velho. Tem noção. É muito impactante. Essa história, né, de trazer e unir a história à palavra do Senhor, nós que estamos acostumados a andar sobre palavras, e quando a gente vai buscar isso lá na palavra de Deus, né, quando é falado que o Senhor nos desejou e nos conhecia antes mesmo do ventre, né, nos conhecia antes, nos chamava pelo nosso nome, que nós somos filhos amados do Senhor, né, somos filhos desejados dele. Eu acredito muito nisso, porque o Senhor desejou muito a vida da Rafa. É isso que eu penso, sabe? E eu acredito que é por um propósito. Mas hoje você tem essa consciência, porque você não Hoje tinha eu tenho isso, essa né? consciência. Eu posso dizer para você que até 4 anos atrás, ou até talvez até menos, eu não tinha essa consciência de maneira alguma. E é por isso que eu falo, isso é libertador, porque eu não sou o patinho feio da história. Eu entendi que o Senhor Você ele foi escolhida, na separa o verdade. fruto. O Senhor separa o fruto. Não é porque foi fruto daquela união que não poderia acontecer, né? Porque ali, de certa forma, houve uma quebra de aliança no altar do Senhor. Mas não foi por isso. Porque eu não competi para isso. Eu não E a tive gente, ação e a para gente, isso. e a gente vê diversas histórias na Bíblia, né? De Davi, de, de Salomão, de várias.
várias histórias similares nesse sentido. Então isso é importante, né? Então, assim, com isso, né, a minha mãe então levou essa gestação e é como você disse, imagina só uma gravidez, né, sendo levada aí ao longo de quase 9 meses. Ela fala que eu nasci um pouco menos de 9 meses, até pelo fato de que chegou num ponto que o médico disse que a barriga já estava numa situação de podridão, estava cheirando mal e tudo mais. Ah, E porque não aí, fechou os poros, né? exatamente, imagina só uma barriga crescendo durante quase 9 meses, cheirando mal, vazando pus, sangue, secreção, enfim, né? Não houve ali Cara, ela cicatrização. quase morreu. Saúde. Exatamente, a vida dela foi colocada em risco. E eu acredito que o Senhor resguardou a vida dela também. Nesse momento aí que ela abriu tudo mais, seu pai de criação já sabia ou ainda não? Ou ficou sabendo quando ela chegou do hospital? A minha mãe não contava a verdade, né, nesse ponto. E aí, o que que ela falava? Eu fui no hospital fazer uma cirurgia de cisto no ovário. Até nesse momento ainda ela estava tentando esconder, né? Então não era colocado ali às claras o que estava acontecendo. Eu acredito que meu pai foi tomando consciência do que estava acontecendo, porque também numa cidade muito pequenininha, por exemplo, Botelhos tem hoje 15 mil habitantes. Na época eu não vou saber te falar quantas pessoas tinham, mas nós fomos criados uma vila de colonos, sabe aquelas casinhas todas iguais? Então eu morava numa casinha de colônia. Então ali Tem era uma. foto aí também, produção, põe foto pra nós ver aí. Tem foto da minha casa, né? Uma casa simples, humilde, né? De telha de brasilite, chão de cimento, alguns lugares era terra. Era assim onde eu morava, E né? Que eu aí, passei a minha continua. infância. E aí, então, ela conseguiu levar essa gravidez, assim, né? Um pouco ali com meu pai biológico, um pouco com a família dela que já estava. Às vezes ela deixava, né, as filhas, ia ficar nesse outro lugar, com esse outro relacionamento, que era na cidade de Poste Caldas, porque enquanto isso o marido e os filhos estavam em Botelhos, né? E aí chegou o momento de eu nascer, né? Então essa barriga foi indo, foi crescendo e, né, ela tentava curar ali do jeito que dava, com as condições que tinha, né? E aí chegou o momento de eu nascer. E nesse momento de nascer ainda não sabiam se iriam me levar embora ou não, porque tinha a possibilidade de eu ficar ali no hospital. A minha mãe falava que meu pai biológico queria me deixar no hospital, queria me doar ali, e queria que ela pegasse as duas filhas mais velhas e fosse embora com ele. São as histórias, né? São versões da história, né? A gente nunca vai saber ao certo o que realmente Isso é o que a sua aconteceu. mãe fala. Provavelmente seu pai biológico deve falar outra Ele, coisa. eu vou contar para vocês, mas eu conheci ele, eu já tinha 13 anos de idade, e ele me contou a outra versão da história, mas também aquilo, né? Cada um defende o seu ponto de vista da história. Mas então chegou o momento de nascer, e aí o próprio médico que fez o meu parto, né, a cesariana, minha Foi mãe. o mesmo que tinha feito? Não. Não, não foi. A minha mãe conta que ele queria ficar comigo. Aí eu falo assim, mãe, por que que a senhora não me deixou lá com o médico? Então, Hoje eu seria médico. médica, provavelmente. Porque hoje, como advogado, os cabelos já estão branqueando. É. Mas enfim, né? Mas a gente brinca dessa história porque eu falo que o perdão liberta. E eu resolvi perdoar a minha mãe, como eu resolvi amá-la todos os dias da minha vida. Então é só Só que sobre você isso. descobriu isso com quantos anos? Eu não era filha É. do meu pai de criação, eu tinha uns 8 anos de Cara, idade. isso aí deve ter sido um fantasma que assombrou a sua casa. Na verdade, eu trazia muita culpa, né? Porque eu imaginava que a vida disfuncional, o relacionamento disfuncional, aquela família disfuncional, aquele casamento bagunçado que eles tinham, era minha culpa. Eu achava que era minha culpa, porque foi através esse relacionamento extraconjugal que de repente tudo estaria sendo destruturado ali, né? E Então, aí, seu pai biológico, quando você nasceu, se separou da sua mãe. o que que acontece? Ele não tinha espaço, né, nessa família, Sim. né? E ali ela teve que E, tomar cara, uma decisão. e teu pai também de criação foi muito Eu falo lorde, no né? livro, eu falo no livro Samurai que, guardadas as devidas proporções, ele teve um coração muito parecido com o de José de Maria, né? Sim. Porque ele me recebeu, ele me criou como filha. Ele só não me deu o nome porque o meu pai Biológico. biológico, antes de ir embora, né? Antes de ter esse abandono, ele me registrou no nome dele. Então, o que eu conhecia dele era o nome dele na certidão de nascimento. E Pelo aí, menos isso, né?
E foi através da própria certidão de nascimento que, anos mais tarde, quando eu conheci o Renato, meu esposo, ele trabalhava na época como contratado, né, nas agências do INSS, e eu contei essa história, obviamente que não com essa clareza de detalhes, né, mas eu contei que eu não era filha do meu pai de criação, e ele me fez uma pergunta: você não tem vontade de conhecer, né, o seu pai biológico? E hoje, como advogada, eu posso dizer, né, quando a gente faz algum teste de DNA no escritório, é tão importante, isso eu vejo, né, com os clientes e tal, é muito importante você conhecer a sua origem biológica. Isso faz falta enquanto ser humano, sabe? E aí eu falei, claro, Renato, eu gostaria. E ele falou, olha, pelo que você está me contando, pelos dados da certidão de nascimento, o seu pai já é aposentado, então vou buscar os dados dele junto ao sistema da Previdência. E com isso ele buscou, e assim, foi isso mesmo. Ele achou todos os dados, como telefone, Você endereço e tinha tal. irmão, outra família, Eu outras coisas? tenho mais 6 ou 7 irmãos do outro lado por parte de pai. Todos eles com idade mais avançada. Eu conheço por vídeo, por telefone, mensagens, não pessoalmente. A gente não tem contato pessoalmente. Você já tentou Samurai, eu fazer um acredito encontro? que a gente até tentou, estive no Rio no final do ano passado e do ano retrasado também. Eu até comentei com uma das minhas irmãs que estariam lá, a gente, né, falou de talvez se encontrar, mas eu acho que a tecnologia nos facilita muito, né? Hoje eu, né, já tive algumas videochamadas com eles e tudo mais. Eles me encontraram também na rede social por um acaso. Eu falo que o mundo é muito doido, né? Olha para vocês verem. Me encontraram para que eu pudesse ser advogada para fazer o O inventário inventário do do próprio nosso pai. pai. E aí a gente Que não, louco a isso. gente não prosseguiu por algumas divergências e tá tudo certo, né? E aí, depois disso, a gente se manteve um pouco mais afastado, teve um contato mais intenso no início, mas assim, não tenho nada, sabe? Meu coração está totalmente tranquilo, meu coração totalmente liberto em relação a eles. Oro pela vida deles e espero que eles também estejam bem, como eu também estou. Caraca, história. E aí, deixa eu te fazer um paralelo aqui. Até porque eu não conheço as suas irmãs, mas assim, você falou um negócio do patinho feio. Era tipo assim, sei lá, tuas irmãs eram loira e você era morena? Tipo, era alguma coisa assim ou não? Não, fisicamente até a gente se parece. Ah, Nós é? três, nós nos parecemos, né? As filhas Tem foto de vocês três pra pôr a produção? tem sim. Eu posso estar Tá. mandando pra gente Ó, colocar. A gente se parece, mas o que eu falo de patinho feio é em relação ao relacionamento até com outras pessoas externas. Então, na escola, na casinha, na amizade com os amiguinhos. Então, por exemplo, na casa dos amigos, parece que era diferente. Né? Eu falo que eu nunca vi a minha casa, né, a casa dos meus pais, em paz. Eu nunca vi. Eu lembro de cenas, e eu relato isso no livro, quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, eu acho que talvez até menos. que foi quando você descobriu ali, mais ou menos. Que eu lembro, assim, de fatos muito dolorosos, como, por exemplo, estar tomando banho e escutar a minha mãe aos gritos, e eu sair correndo do banho ali, até peladinha, né, para tentar enfiar no meio deles, porque eles estavam brigando com faca. Caraca. Entendeu? E eu me enfiar ali no meio para tentar afastar aquilo, para tentar separar. Então, assim, foi um ambiente tão insalubre e aqui não para assumir qualquer posição de vítima, porque eu não sirvo para isso, mas era um ambiente tão insalubre que, de verdade, eu aprendi a ser muito, muito forte. Eu aprendi a ser muito resiliente com tudo que eu faço na minha vida. E eu acho que nenhuma criança, e eu sei que talvez tenha crianças que passam por coisas muito piores, mas eu acho que nenhuma criança merece ver esse tipo de coisa, como foi, como eu vivi, como era. A questão aqui não era um ambiente simples. A questão aqui era um ambiente extremamente degradante. Era isso, E sabe? aí, Para todos nós, sem exceção. quando isso aconteceu, mais ou menos, você tinha essa idade e as suas irmãs já tinham por volta de uns 20 anos, 19, 20 Não, anos, nós por aí. temos diferença de 10, 11 anos. Elas Então, você tinha tinham. 8 anos, elas tinham. Ah, sim, na época, sim, Isso. sim, isso mesmo. E elas. E Elas ela. trabalhavam. Hum, As minhas irmãs, eu falo assim, que a minha mãe tem algo muito bom na vida, né? Que são as filhas. Todas nós, como o povo fala, né? Demos gente, né? Nós viramos mulheres de bem.
né, nós três somos unidas, a gente sempre que pode estar junto, óbvio que cada um tem a sua vida, né? Eu trabalho demais, eu corro demais, né? São 4 escritórios para visitar, né? Como você disse, eu tenho os escritórios. E E aí, agora assim, vai, e agora, inclusive você também, se quiser levar a palestra do livro da Rafa, deixa o contato aqui também, que ela pode estar indo aí na sua igreja ou na sua empresa. Deixa aqui o contato também, que é um movimento que depois, mais no final, a gente vai falar disso. então, e aí com o meu corre, né, eu acabo não tendo tanto tempo de qualidade com elas. Ontem mesmo a gente fez um tempo de qualidade, onde eu pude tomar café com a minha irmã, com a minha mãe, né? E hoje a gente convive, eu E, tento. cara, como é que foi a conversa com o seu pai, né? Que você falou, beleza, o Renato foi lá, que é o seu esposo, encontrou no INSS, e aí, como é que foi? Você ligou pra ele, você foi lá, Foi como é que foi o negócio? desafiador, né? Porque assim, eu tive do lado da minha mãe rejeição. E você sabe, né, a gente que está nesse processo de treinamentos e tudo mais, a rejeição ela aloja na carne. Então eu já era muito, muito, muito doente em relação à rejeição. Você Então, já era convertida já nessa não, época que o não, Renato achou? não. Eu tenho 7 anos de convertida, né? E eu tenho É, certeza que isso ajudou muito também a. com certeza, talvez acelerou ainda mais o meu processo, né? Mas nesse Deixa eu momento só abrir não. um paralelo isso que você falou, porque é muito importante. Ó, se você aí de casa também tem essa, né, já se despertou para o desenvolvimento pessoal e acha que só os cursos, só não sei o quê, cara, você tá na metade do caminho. Você vai achar o caminho completo na hora que você achar Cristo, tá? Eu tô falando isso porque eu também sou convertido recentemente, apesar de até pequeno ser batizado, tudo mais na igreja adventista e tal, mas a conversão real é recente. E eu também achava que, tipo, cara, beleza, né? Pô, falei com os maiores coaches do Brasil, tava junto com os caras, fazia todo o treinamento que eu queria à vontade, mas não é sobre isso, galera. É. E com certeza isso ajudou a Rafa, como me ajudou também. Então, inclusive, se você precisar de alguma intercessão, alguma ajuda, deixa uma mensagem aqui. É isso, né? Bom, mas aí, voltando, a gente até Foi quando você foi falar me com seu relembro pai que aqui. foi Tá, do meu isso. pai. E aí, tipo, o Renato. E aí, então, assim, a gente tem essa questão da rejeição, mas no caso do meu pai, eu sei, né, que eu tenho aí também o desafio do abandono, né? Então, quando a gente tem essa questão do abandono, o que, que a gente não quer? A gente não quer ser rejeitado de novo ou a gente não quer ser abandonado de novo. Então, quando você vai procurar o outro, você não controla a reação do outro. Você não sabe como que o outro vai falar com você, como que ele vai se expressar ou vai se posicionar. E aí, com todos os dados do meu pai na mão, e aí chegou a hora de fazer a ligação para ele, né? E E você aí, mesmo ligou ou foi o Renato? não, não foi o Renato. Na verdade, eu coloquei toda a família a par, né? Porque nesse momento eu ainda era solteira, né? Era solteira, eu tinha 13 anos na época, pra você ter uma ideia. O Renato já estava na minha vida, porque você sabe, essa é Sim. outra história. Isso aí tem no livro também, viu, galera? Tem É, no livro. então, assim, Que foi quase uma busca de paternidade também, em alguns eu certos acredito, né? períodos. Hoje, conhecendo o que eu conheço, eu acredito sim. Bom, e aí, tinha uma vizinha na minha casa nesse dia que a gente estava com os dados, tudo ali, e eu ligava, botava, falava alô, eu desligava. Eu ligava porque eu não tinha coragem de falar. Ali, realmente, a dor de reviver, né? Ali, algumas coisas vinha ali à tona. E aí, ela falou, peraí, deixa eu ligar e eu vou falar pra você. Então, uma pessoa apartada daquela história pegou o telefone e ligou. E aí, ela ligou, e tudo bem, fulano de tal, você sabia que você tem uma filha? Você tem noção que hoje ela já tem, né, tanto de idade e que ela mora aqui em Botelhos, em Minas Gerais, tal, porque a família toda do meu pai é do Rio. E aí, Ah, ele morava no Rio? ele era jornalista e aí ele viajava muito. Então, esse relacionamento temporário que ele teve com a minha mãe é porque ele estava em visita a trabalho em Poços de Caldas, entendeu? E aí, o que que aconteceu? Ela falou com ele e aí no telefone ele confirmou, né, ele falou: "Não, eu sei que eu tenho uma filha, eu sei que o nome dela é Rafaela, e sim, eu reconheço e tal", e aí disso ela me deu o telefone. E aí, né, Uma em choradeira medonha. choro, assim,
prantos, com certeza, né, ali, escutando a voz do meu pai, de um homem que eu nunca tinha visto, Que que eu gostoso. nunca tinha olhado nos olhos, que eu não sabia como era o cabelo, o rosto, né, então Caraca. foi isso, assim, sabe, foi uma mistura de emoções, ao mesmo Nossa, tempo eu já tô emocionado, imagina você na época, né? mesmo na mesma hora que, você falava e, assim, a barriga esfriava, E ele né. te recebeu de boa, ele falou Não, aí a bacana com gente você ou não? foi super educado, foi super gentil, em nenhum momento ali ele me Ele te chamou de destratou. filho ou não? Ele te chamou de Rafael? Ele me chamou de filha a hora que ele desligou, porque é uma ligação que marcou muito a minha vida e eu lembro de todas as palavras que a gente conversou ali rapidamente no telefone. E porque a gente então naquele momento já marcou, né, de se encontrar, e ele veio então até a minha cidade me visitar. Eu não fui até ele, ele veio até mim. E no dia, me lembro que no dia que ele veio me ver, eu me arrumei toda, né, para conhecer ele e E sua tal. mãe não foi contra, Não nem foi nada. contra, não foi contra. Eu imagino que E o seu pai também é de criação também, não super foi foi de contra, mas boa, eu senti que ele com ficou ciúmes, né, tadinho. chateado ali, né, talvez de reviver aquela história, porque também, como eu disse, essa história também era dele. E ele tinha as feridas emocionais do que ele viveu dessa história, porque ali, né, ele era o homem traído, né? Ele era o homem que passou por tudo isso ali e, né, me recebeu a esposa de volta, José. né? José. E aí, então, a gente marcou de se encontrar, e a gente se encontrou, e foi, né? E aí, o que é aquela questão, né? A gente não quer desapontar os nossos pais. Então, eu tava ali, né, 100% atenta no que ele Você falava. tem foto desse dia, alguma coisa? Não. Eu acredito que eu tenho foto desse dia, sim. Depois eu Caraca. posso estar Se, mandando se, para isso vocês. aí ia ser legal se você mandasse, hein? É uma menina na foto. E aí, a gente, então, passou um dia todo juntos. Ele me contou a versão dele da história. E qual foi a versão da história? A versão dele foi que a minha mãe não quis seguir ele. Ele pediu para que ela abandonasse tudo e seguisse com ele junto com as meninas, né? E ela não quis tomar essa decisão. Imagino que agarrada também ali na questão dos Que eu pais acredito dela, né? super também, porque o cara. É complicado, né? Eu falo que hoje, eu falo assim, Samurai, eu estou tão liberta que eu não sou advogada dessa causa, muito menos a julgadora. Top. Então, eu não quero, sabe? Eu só quero realmente entender que, ao invés de apontar o dedo Mas que e benção que você teve dois pais, né? sim, tive 2 pais, tive 2 pais. Eu tive pouco contato com o biológico, ele sempre vinha me visitar, ele pôde conhecer o José Renato. Na Que época que ele legal. faleceu, as Marias estava na barriga, e aí não deu tempo, não E deu você foi no tempo. velório dele? Não consegui ir. Na verdade, quando eu tomei ciência, foi por carta, inclusive, ele já tinha sido até enterrado. E eu não consegui Caraca. ir. Aí eu não sei se, né, não vou falar aqui que é ou que não é, porque eu não sei. Não sei se tentaram impedir que eu fosse, se não queriam minha presença, mas não deu tempo dessa comunicação acontecer em tempo hábil. Faz alguns anos. Faz alguns anos. Se eu não estiver enganada, uns 11 anos atrás, o falecimento dele. É, até porque era um pouco. Era um pouco diferente. A gente tinha um telefone já, né? Mas o meu contato não, nesse momento não era com ninguém da família. O meu Era único contato estrito com era ele. ele, né? Era só ele mesmo. E a gente tinha até uma sensação assim de que de repente eu seria também rejeitada pelos irmãos, enfim. Era uma Você acha que sensação. rolava uma parada porque você era, tipo assim, da cidade do interior, pobre, não sei o quê, e talvez ele um pouco mais, não bem sucedido, porque eu não conheço a história dele, mas tese para ser um jornalista, né, que trabalhava, vinha, no mínimo, melhor sucedido que sua mãe, no mínimo, Sim, ele era. sim. Eu acho que inclusive foi um dos motivos pelos quais a minha mãe aventurou, porque vivia de uma pobreza extrema, né? Onde as coisas eram muito limitadas. E assim, como eu disse, eu não quero julgar, eu não quero apontar o dedo. Porque será que eu, naquela situação, não teria feito coisa pior? Sabe? Então a gente tem que entender. Não estou falando que justifica, jamais. Não justifica, não tem justificativa, né? Para o que ela fez. Mas ela Sua justifica. mãe te pediu perdão? Nunca pediu, mas eu a perdoei. Porque o perdão não é sobre ela. Acho que ela vai te... Olha, eu oro todos os dias pela conversão dela e eu falo que meu Deus é um Deus do impossível. E eu creio Ela que não é ela. convertida. Não. E eu creio que ela descerá as águas do batismo. Eu creio nisso. Ah, Ontem eu amém. estava falando isso pra ela, inclusive. E ela ri. Ah, Ela ri. legal isso. Caraca, velho. Então, galera, por isso que eu tô falando pra vocês, tá vendo?
Este livro aqui narra essa história. E eu queria também que você contasse um pouquinho sobre o que você estava falando ali. Queria que você contasse do Renato. E, produção, chama o Renato lá, porque eu quero que ele dê um oi aqui pra galera aqui. Dessa parada, porque também você começou aí um relacionamento novo nisso aí, Sim, que tem a ver também por isso, galera, porque no livro ela também fala de casamento, relacionamento, isso é falo muito sobre legal. relacionamento. Ó, inclusive aqui tá chegando o Renato, vem aqui do lado da Rafa aqui, dá um oi pra galera lá na câmera lá, pra dar um, agacha aí que o pessoal vai ver você, tá vendo aí? Boa, abaixa um pouco, o pessoal vai te ver ali. Tá falando de você aí, hein, cara. Sempre falo bem, que é isso. Jamais Brincadeira. falo mal. Brincadeira. É isso aí. É isso aí. Bom, inclusive, agradecer, Renato, você aí também. Renato também é amigo, parceiro nosso aí também. Mas a gente falou bastante de você, por isso que eu queria que o pessoal aí de casa também conhecesse você. Então, esse é o Santo Renato, viu, gente? Santo Renato. É isso aí. Renato, obrigado, viu? Tamo junto. Eu. Então, essa Teu anjo da história, guarda, né? meu anjo da guarda. Um dos meus anjos. Eu falo que o primeiro anjo que o Senhor colocou na minha vida foi a minha irmã, Ana Paula, minha irmã do meio, que cuidou, que me deu o senso de maternidade, porque eu fico imaginando uma mulher quando ela engravida e ela não quer estar grávida, ela não quer aquele bebê, né? Ela não quer aquela gestação, ela também não consegue transmitir para essa criança depois do nascimento amor, carinho, né? Suprir a criança, né? E a minha irmã, ela foi esse anjo na minha vida, né? Ela cuidou, ela que acordava à noite, ela que dava de mamar, né? Então, ela que fazia todo esse trabalho de mãe ali, né? E ela, a gente é muito, muito conectada. Eu amo a vida dela, amo a minha outra irmã também mais velha, a Márcia. Mas a gente tem uma conexão mais próxima, justamente porque os meus laços de maternidade, né, foram apresentados, foram como supridos, né? Acho que essa é a palavra, foi supridos por ela, sabe? E aí o segundo anjo, então, o Renato, né? Eu comecei a namorar o Renato, eu tinha apenas 12 anos, né? Ainda bem que eu virei advogada, porque o crime já prescreveu. Ainda bem, né? Aí, ó. Mas Na época enfim, já era crime, porque antigamente era normal, né? não. Casar com 12 anos, 13. Não, já era crime sim, tá? Já era crime. E, na verdade, a gente tem, né? Enfim, a parte do direito penal não é minha praia, né? Mas nesse momento que a gente tinha esse relacionamento, isso lá em 2002, 2003, já era assim crime. Mas eu quero dizer aqui que hoje eu olho para as Não, minhas crime a gente tá falando, lógico, não que crime, literalmente ali. crime no sentido literal de cometer o Sim, crime, né? exatamente. Ali tinha consentimento no namoro, Sim. né? Inclusive consentimento da minha mãe. Na época, eu falo assim, hoje eu olho para as minhas Marias, elas têm 13 anos. Gente, elas dormem, elas vão me matar porque eu vou falar isso, tá? Elas dormem agarrados com um bichinho de pelúcia. Uma tem a Dona Aranha, tá? Que é uma Dona Aranha de pelúcia que tem um monte de perna, toda colorida. E a outra dorme com a menininha do Tororó. Então, quando elas eram muito pequenininhas, elas pediram de presente esses bichinhos de pelúcia. E os bichinhos, os samurais, estão desmanchando Não, imagina. literalmente. E eu tento jogar fora, mas elas não me deixam. Mas agora, né, fica a dica, porque eu contei pra todos. E né, fazendo um comparativo, hoje Então, as hoje tuas eu vejo meninas dormem com o negócio e você já tava namorando, já tava noutra exatamente. vibe. Mas o que que Você acontece casou cedo? com 16 anos? O ambiente Mas, nos cara, assim, forja. sabe, por mais que a gente fala assim, mas eu vejo, principalmente no interior, as coisas é um pouco mais normal isso Sim, que a não, gente tá é falando. até mais normal naquela época. Hoje a gente não vê isso, né? Não vê tanto isso. Mas o que que acontece? Como o ambiente nos forja, eu olhando para as Marias hoje, o que que eu vejo? Eu não tinha nada a ver com as minhas filhas. As pessoas até brincam, nossa, você é a cara das Marias, ou melhor, né? As Não, eu Marias falei são aqui sua pra você cara. agora há pouco. As Marias são sua cara, mas veja bem, eu já trabalhava quando eu conheci Renato. Eu já tinha meu dinheiro. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui no dentista, eu fui Foi com o com o seu dinheiro do meu dinheiro. salário, né? Então, assim, o ambiente nos forja. Eu tinha 12 anos com corpo e cabeça e comportamentos de 18, tranquilamente. Então, se eu passasse, eu falasse pra alguém que eu tinha 18 anos, acreditava.
né? Hoje eu ainda brinco, né? Eu falo, nossa, eu tenho 35 anos, tem gente que me dá 40. Eu falei, não, eu preciso melhorar meu, né, meu roxinho de pêssego aqui. Mas era isso. Então, o ambiente forja. O ambiente forja seu corpo. O ambiente forja seu caráter. Não tem como. Hoje eu posso te dizer, eu cuido dos meus filhos, eu crio os meus filhos para elas serem meninas, crianças. E o meu ambiente não me permitia isso. Então, assim, parece discrepante, né? Porque na época o Renato tinha 23 anos. Parece discrepante, 22 para 23. Mas, 10 anos de diferença. mas eu falo para vocês, Ah, mas era novo também, né? não era novo, mas era muito discrepante, 12 para 22, 12 para 23, né? Mas assim, não era discrepante pelo fato de que eu não aparentava ter 12 anos, entende? Como é? E aí eu comecei a namorá-lo, né? Meu único namorado. E aí, aos 16 anos, eu estava no segundo colegial e a gente então resolve se casar. E me casei, então, já namorávamos há 4 anos e meio. E logo que eu me casei, veio o José Renato. E aí, do José Renato, a gente esperou 4 anos e meio. E depois, aos 21 anos, eu tive as Marias. E ele, sim, é um anjo que me salvou. E não, né, não me salvou de forma a me tirar de um ambiente pobre. Não era isso, tá? Porque ele também vem de família pobre. O Renato, em 97, ele apanhava café, sabe? Trabalhava na roça. Então, assim, a gente construiu tudo que nós temos juntos, mas ele me salvou de um ambiente insalubre, de um ambiente ruim, um ambiente que tinha tristeza, tinha dor, né? E sim, aquilo que a gente estava falando, eu não estava em busca de um namorado com certeza, eu estava em busca de paternidade, que não foi suprida, né? Então tem que Sim, tomar com cuidado, certeza. né? Às vezes o ambiente que você está inserido hoje na sua casa é um ambiente que às vezes você vai buscar refúgio lá fora e aí você acha que você quer um namorado, que você quer se casar, e às vezes é só uma válvula de escape. E é importante, porque a gente vê muito essa questão dessa dependência emocional e essa carência também com o pessoal mais jovem. É legal você trazer até essa consciência, né? E é engraçado, né? Como muita coisa a gente vai aprendendo no meio da jornada, né? É, a gente se forma na escola, a gente se forma na faculdade, a gente faz um monte de coisa, a gente acha que sabe, mas a escola da vida é totalmente diferente, cara. E aí, quando a gente começa a entrar nesse leque de pessoal também, aí abre mais Expande, né? ainda. Tem a ver com o que você falou, né? Até tem um projeto nosso lá do Enraizados com o Pedro, psicólogo que eu tava falando. É, toma cuidado, né, com essa questão, porque tem muitas meninas que trocam amor por sexo, né? Então, nesse sentido. Mas justamente essa falta dessa base, né? Que com certeza absoluta você conseguiu, E aí é dentro da tua aquilo. família, fazer de forma diferente. No meu caso, né, e aí não é todas as meninas que têm essa sorte, eu tive a sorte de encontrar um bom homem, né? Um homem bom, um homem que me respeitou, que entendeu os limites, e nem sempre é assim. Então, eu falo que é dupla honra realmente, né? De poder ter encontrado uma pessoa do bem e uma pessoa que quisesse crescer e construir uma família junto comigo. Então, isso para mim foi uma bênção, eu acho que é isso. Por isso que eu falo que ele é meu segundo anjo, porque realmente a gente pôde se dar a mão e construir tudo que temos. E quando eu falo construir tudo que temos, é porque, como eu disse, o problema lá do ambiente que eu vivia não era a casa humilde que eu tinha, longe disso. Era o ambiente que eu vivia. E o que eu Hoje em posso dia a galera dizer fala muito a palavra tóxica, né? Eu acho é, meio tosco até essa palavra, eu mas acho que era um ambiente disfuncional, disfuncional, acho né? que é a palavra ideal. Mas eu quero que vocês também levem como consciência que hoje eu tenho e eu não cobro isso de mais ninguém. Minha mãe e meu pai me deram tudo o que eles tinham para me dar de melhor. Então, a gente precisa se bastar um pouco, sabe? E A hoje gente você só é precisa. o que você é por conta disso, inclusive. Sim, no livro eu falo, nós vamos ter nas nossas vidas picos e vales, mas cabe a mim e a você escolher o tempo que você vai ficar no vale. E eu usei dessa história um trampolim para que eu pudesse subir. Então, eu poderia me afogar, eu poderia, né, me lamentar, e é por isso que eu não sou isso, e é por isso que é aquilo. Eu posso dizer para você que eu acredito que da minha família eu sou a única graduada, pós-graduada, né? Então, assim, eu amo estudar,
hoje, né, falando um pouquinho da questão da advocacia até, né, nós estamos abrindo o nosso quarto escritório de advocacia, já são quase 10.000 vidas impactadas com o trabalho que a gente faz, e eu não trago esse mérito à Rafaela, eu não trago esse mérito à doutora Rafaela. Eu acredito, Samurai, que em 17 anos, sair da onde eu saí, tá? Sair daquele ambiente, daquela casa humilde, para viver o que eu vivo hoje, né? Para quem não tinha casa para morar, porque meu pai precisava trabalhar para o dono da fazenda para que a gente pudesse morar de favor nas casas de colônia. Então, hoje, eu tenho 2 casas para morar. Então, eu falo que a minha vida é uma loucura. Durante a semana, para as minhas crianças estudarem, eu moro em uma cidade. E no final de semana, a gente vai para outra casa em outra cidade. Então, o Senhor fez infinitamente mais do que eu poderia imaginar. Então, eu não acredito que isso veio da força do meu braço. Seria impossível. Então, hoje, vivendo o que eu vivo, né, todo o conforto, tudo que eu tenho, graças a Deus, não é graças a Rafaela. É graças a esse pai que me mima, porque eu falo para você, eu sou uma filha mimada do Senhor. E Amém. como pai, né? Você já viu um pai não querer mimar a sua filha? Ainda mais quando ela tem um coração obediente. Então, isso é importante. Inclusive, galera, né? E aí é onde a gente chega no ponto alto aqui do nosso podcast. O projeto em si, tudo que a gente está falando, né? E a palestra que a gente está levando aí para o Brasil inteiro, e também o método que a gente. Posso falar que a gente está desenvolvendo junto, né? Que a gente estamos nesse processo, e eu fico muito feliz de poder participar disso e poder ajudar você nesse sentido também. É justamente como ela transformou tudo isso, né? De que ela foi curada para curar, né? E como curar outras pessoas dessas mazelas emocionais, vamos se dizer assim, né, Rafa? Conta um pouquinho aí como é que tá sendo aí esse projeto, qual o objetivo ali do Curada para Curar, como é que vai ser, inclusive tem um método que a gente está lançando agora, tudo mais. Conta um pouquinho sobre isso para galera aí. É um projeto lindo, projeto que eu tenho certeza que não é da Rafa, não é da minha cabeça, realmente é um projeto do Espírito Santo e é um projeto que, como É dele, tem Jesus até disse, gravado. assim como Deus nos disse, nos direcionou, é um projeto que vai para as nações. Então, se você quer fazer parte, né, desse projeto, se você quer fazer parte desse momento que a gente está vivendo, se você quiser ter acesso a isso, né, de algum modo, o Samurai, como disse, vai deixar aqui os contatos. Então, assim, nós estamos desenvolvendo o método, né? Está quase 100% Sim. pronto, justamente para obedecer um comando que foi me dado. Nós estamos desenvolvendo esse projeto para que mais pessoas possam ser acessadas, para que mais pessoas possam viver essa cura. Porque eu posso dizer para vocês, eu falo de tudo isso com uma leveza muito grande. Em alguns momentos, até com um sorriso no rosto, tá? E esse sorriso é um sorriso de uma mulher curada. Obviamente que a minha jornada, ela só começou, né? Então não existe, tá bom, tô curada e tá tudo certo. Não. Eu acredito que a gente É vai uma se constância, né? curando na constância. Enquanto a gente conta das nossas feridas, elas vão sendo cicatrizadas no processo. Então, assim, gente, é um projeto lindo, é um projeto que eu tenho certeza que vai falar o coração de muitas pessoas, porque não é sobre a minha carne, não é sobre a Rafa, sabe? Não é sobre o que eu vou transmitir, mas é sobre aquilo que o Senhor pediu, né? Ele me direcionou E você para só tá levar. aqui por conta disso também, né? Se a gente olhar friamente a tua história, a Sim, gente chega nesse ápice, nesse auge, sim. porque ele quis, porque era pra A você, mão era poderosa para do você Senhor estar esteve sobre a morta minha vida. como feto, como aconteceu que a gente acabou de falar ali com o Thiago Negro, Sim, era pra você ser aquele fetinho morto. Então, você não tá aqui por acaso, né? sim. Inclusive, Rafa, qual que é o objetivo principal do Curada para Curar, né? Quando Deus te fala nas tuas orações, que é o ponto-chave. O que você sente nesse Sim, sentido? eu acredito que esse projeto ele não é apenas para mulheres, mas eu acredito que a mulher ela tem o poder de curar a sua casa. Uma mulher curada, ela cura seus filhos. Uma mulher curada, ela cura seu lar. Uma mulher curada, ela cura o seu marido. Então, do mesmo jeito que lá no Jardim do Éden,
sim, Adão foi permissivo, né? Mas a maçã veio, né? A fruta proibida, que a gente vai falar aqui, a maçã, né? Mas a fruta proibida veio por meio da mulher. E se a mulher teve o poder de direcionar Adão, ela tem que entender que esse poder está sobre ela, desde o momento que ela foi criada da costela desse homem. E ela vai ser a responsável por curar essa geração. É isso que eu acredito. Eu Top. acredito nisso. Show. E assim, o projeto, né, é poder trazer consciência, poder trazer transformação de mente. Porque o que aconteceu comigo? Uma transformação de mente. Eu tenho a opção para olhar aqui para o patinho feio, mas eu tenho a opção de virar a chave e falar: poxa, na verdade, não tem nada de patinho feio aqui. E essa Eu cura só sou, veio com Cristo, né, Rafa? eu sou um verdadeiro milagre. Você tá vendo Total. que é cenários diferentes, olhares diferentes? Então, esse projeto vai ensinar as pessoas a olharem para a mesma situação e mudar a mente. Sim, e Cristo não tem nem como, né? Samurai, ele é responsável por tudo, né? Desde quando eu fui formada no ventre da minha mãe até tudo que eu vivo hoje. Toda a honra e toda a glória é para ele, é só sobre ele, nunca é sobre a Rafaela. Top demais. Galera, queria ficar aqui horas e horas com a Rafa, né? Que é super gostoso esse bate-papo. Eu tenho certeza que você deve ter se emocionado como eu emocionei. O time aqui também, a produção também, caiu um cisquinho no olho em alguns momentos. Rafa, te agradecer demais você compartilhar essa história aqui com a galera também. Agradecer também pela confiança também, né, da gente aqui da Survey, poder levar a tua história e a gente é, conseguir impactar a vida de mais pessoas e no final das contas, né, apresentar também o amor de Cristo para todas elas. Então, obrigado, né, por essa confiança também. Obrigado pela entrevista, obrigado pela sinceridade, né? Eu acredito que é um assunto delicado, mas eu acredito que você trata de uma forma é, muito sutil, né? Então, acho que isso vai ser legal, por isso que as coisas já têm acontecido naturalmente, cada vez vai acontecer mais, mais e mais. Queria te agradecer e também que você deixasse o convite para a galera aí te seguir nas redes sociais e tudo mais, se você puder falar. Eu que agradeço, né, Samurai, o convite. Foi uma honra estar aqui com você, Obrigado. compartilhando dessa história. Eu espero que essa história, né, aonde você estiver, também possa te alcançar de alguma forma e possa contribuir com a sua vida. Show de bola. Rafa, Rafa, obrigado também, né? Apesar de eu já ter agradecido, mas obrigado mais uma vez. Obrigado do presente também. E você aí, pessoal, que gostou do podcast, aproveita, compartilha, né? Vai ter aqui também os dados das redes sociais da Rafa, os meus, aqui das minhas redes sociais. Mas se esse podcast tocou no seu coração e fez sentido para você, com certeza absoluta vai fazer sentido para quem você ama. Eu queria agradecer também, honrar sua vida de você estar aqui. E o primeiro de muitos podcasts, né, Rafa? Com certeza, né? Eu até falei mais cedo, já é o terceiro podcast, né, que eu participo. E também, aproveitando, Samurai, o ensejo, eu não posso deixar de trazer também para aquelas pessoas que estão nos assistindo a questão do movimento. Se você quer Exato, levar esse movimento, né, para sua igreja, para sua empresa, se você quer conhecer um pouco mais desse exato. projeto, né, o Samurai bem disse, vai estar aqui os nossos contatos e se fizer sentido, só se fizer sentido para você, nós estamos à disposição para alcançar aí, né, o seu espaço, a sua empresa, a sua igreja, enfim, nós estamos aqui para servir, né, e para servir o reino. Exatamente, galera. Inclusive, é, se você aí é pastor ou líder de alguma igreja também, quer levar a palestra do livro, né? Como a Rafa falou, a descrição vai estar aqui embaixo também. E não só a da Rafa, também outros experts que a gente tem na nossa carteira também. Vai ser um prazer aí tá dividindo isso com vocês aqui dos nossos experts da Serve Brasil. E a gente vai finalizando aqui mais um, Rafa, de frente Com com o Samurai. Samurai. Tamo junto, galera. Valeu, valeu.